Então, continuando ali, pessoal, sobre a sociedade. Então, agora nós já estudamos, né, já entendemos como que era possível a atividade agrícola nas margens dos rios Tigre, Eufrates e o Nilo, né, no Egito. Nós já compreendemos o que foi a região do Crescente Fértil, qual a importância dessas civilizações. Vamos agora falar da divisão da sociedade. Então, essa tabela é a tabela da apostila de vocês. Tá lá na página 32, tá? Ó, nós temos ali no Egito Antigo, o topo da pirâmide era uma sociedade extremamente hierarquizada, as duas, tá? Tanto o Egito quanto a Mesopotâmia. O que é uma sociedade hierarquizada? É uma sociedade em que um grupo é considerado superior ao outro, tá? Tem uma importância maior em relação aos outros. Então, nós temos no Egito Antigo, ó, no topo da sociedade, o faraó, né? E na Mesopotâmia, o rei. No Egito, depois nós temos os sacerdotes. Sacerdotes é uma palavra que a gente ainda vai, é um grupo social que a gente vai estudar muito em várias civilizações. O que é o sacerdote? Aquele que cuida da vida espiritual, da vida religiosa. E a religião é uma característica muito particular, muito peculiar dessas civilizações antigas. Depois nós temos os funcionários do governo, os militares, escribas, né? Os escribas eram pessoas letradas, responsáveis ali por anotar a arrecadação de impostos. Geralmente eram os escribas também que faziam projetos de construções. É um grupo também muito importante na sociedade egípcia, muito importante. Depois nós temos os camponeses, tá? Esses camponeses eram os trabalhadores do campo, eram eles que realizavam toda a atividade agrícola, que construíam canais de irrigação, né? Quem colocava a mão na massa mesmo ali do trabalho duro eram esses camponeses. Quando o rio estava cheio, esses camponeses não ficavam sem fazer nada. Geralmente, esses camponeses eram destinados à construção de obras públicas, tá? Então, essas construções poderiam ser uma pirâmide, né? Que foi uma construção muito comum no Egito Antigo. Poderia ser construção de estátuas, trabalho em outras regiões, eles não ficavam parados. E os escravizados, né, ali na base, os escravizados não foram muito numerosos no Egito, não, tá? Nesse período que a gente vai estar estudando. Mas, geralmente, eram pessoas que capturadas ali em guerra, tá? Estrangeiros ou capturados em guerra, o que é diferente de ser escravo na Mesopotâmia. Vamos lá na Mesopotâmia agora. Nós temos no topo da pirâmide na Mesopotâmia o rei, depois abaixo do rei a nobreza, que são sacerdotes, militares, escribas e comerciantes. Depois nós temos os camponeses com a mesma função, né, que tinha um camponês lá na sociedade egípcia, e os escravizados que tem uma pequena diferença, porque poderia ser escravizado na Mesopotâmia o prisioneiro de guerra, ou também pessoas que não pagavam suas dívidas também poderiam ser escravizados na Mesopotâmia, certo? Vamos entender um pouquinho mais agora da divisão política dessas regiões, ó. Prestem bem atenção que é muito importante essa parte aqui. Vocês têm que compreender, tá? A Mesopotâmia, ela tinha uma divisão política chamada cidades-estados. É um termo, cidades-estados, que a gente vai usar muito ainda em outras civilizações. O que é ser uma cidade-estado? É uma região, vou tentar encontrar aqui a melhor forma para dizer para vocês. Elas são cidades autônomas, tá? Como eu coloquei para vocês aqui, ó, nesse mapa, observem na região da Mesopotâmia, era o tanto de povos que tinham na Mesopotâmia, né? Às vezes vocês estavam pensando lá atrás, Mesopotâmia, os povos mesopotâmicos. Não, existiam vários povos que viveram na região da Mesopotâmia. Um exemplo deles, ó, são os assírios, os babilônios, os sumérios, os caldeus, tá? Nós vamos ter mais ainda outros povos, mas o que eu quero que vocês observem nesse mapa? Tá vendo ali, por exemplo, ó, os sumérios. Nós temos ali cidades sumérias na Mesopotâmia, ó, Ur, Uruk, Eridu. São cidades bíblicas, tá, gente? São muito antigas cidades e elas existem ainda hoje, certo? Observem que cada cidade dessa, ó, ela tem seu próprio rei, suas próprias leis, tá? Suas próprias crenças. Então, elas são cidades independentes uma das outras. Então, eles fazem parte da Mesopotâmia. A Mesopotâmia é a região,
mas cada povo e cada cidade desse povo tem uma organização diferente. Não depende uma da outra, tá? Elas são independentes uma das outras. Ficou claro? Se vocês não entenderam muito bem, eu volto a explicar novamente para vocês. Se bem que a gente vai ter atividade para fazer sobre isso e vai ficar mais fácil de compreender. Então, a organização política da Mesopotâmia era em cidades-estados, né? Cidades-estados autônomas, cidades independentes uma das outras. No Egito, vamos lá para o Egito agora. Inicialmente, o Egito estava dividido em 2 reinos, Alto Egito e Baixo Egito. Aí observem ali, né, o Nilo, o Alto Egito está embaixo e o Baixo Egito em cima, né? Mas por que não está errado? O Alto não deveria ser diferente? É porque ali onde está o Baixo Egito é onde deságua o Nilo, tá? Então é chamado de Baixo Egito, certo? Ele viveu assim durante um período de tempo. Só que por volta de 3000 ali antes de Cristo, o rei Menes, que era um rei do Alto Egito, vai dominar a região do Baixo Egito e vai unificar. Então vai passar a existir um único Egito, tá? Um único Egito. E o rei Menes se torna também o primeiro faraó que nós vamos ter no Egito. Gente, então olha aqui, entendam a diferença. A Mesopotâmia, cidades-estados independentes uma das outras, e o Egito, um estado centralizado com um único governante, tá? Prestem bem atenção nisso, porque isso tem que ser entendido por vocês. Não entendeu? Me perguntem, ok? Mas vamos seguir agora, certo? Para outras características, outras particularidades do Egito, que é a cultura e a religião, tá? As duas civilizações eram politeístas, né? Tanto a Mesopotâmia como o Egito eram politeístas. O que isso significa? Que eles acreditavam em vários deuses, na existência de vários deuses. E, gente, esses deuses eram tão importantes que eles acreditavam que tudo que acontecia, ou de bom ou de ruim, era uma vontade dos deuses. Então, não tem como a gente falar dessas civilizações sem falar da religiosidade, porque essa religião é muito forte, determina o modo de viver dessas civilizações, certo? Na Mesopotâmia, o rei, ele era considerado um representante dos deuses na terra, certo? No Egito, olha aqui a diferença. O Egito, o faraó era considerado um deus vivo, tá? Então, um era representante dos deuses lá na Mesopotâmia e no Egito ele é considerado um deus vivo mesmo, a encarnação do próprio deus... Ai, como que é o nome do deus aqui, gente? Do deus Horus, tá? Que é esse que tá na imagem. Os deuses egípcios geralmente eram antroposomórficos. Isso significa, ó, antropo, humano, zoo, animal, e mórficos, forma. Então, eles tinham parte humana e parte animal. Era uma característica também muito particular da civilização egípcia. Os egípcios, a gente vai falar um pouquinho mais agora sobre essas crenças religiosas egípcias. Eles tinham uma extrema preocupação com a morte, tá? Com o que aconteceria com eles após a morte. A Mesopotâmia, nem tanto. A Mesopotâmia se preocupava mais com a vida e os egípcios se preocupavam muito com a morte, né? Até o que eles faziam em vida era pensando ali na recompensa desse pós-vida. E nós vamos entender um pouquinho